Shalom pessoal, vamos estudar nossa paraxá da semana, paraxá Vayera, Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 a capítulo 9, versículo 35. Vav Beit Tet Lamed Rei. Nessa paraxá começa o Hashem lidando com o faraó para que deixe ir o povo de Israel, para que liberte, para que o povo de Israel possa sair do Egito, né? No capítulo 5, Moshe e Arão, eles vão ao faraó e pedem ao faraó que deixe o povo hebreu sacrificar ao Eterno, a Hashem, no deserto. Porém, o resultado não é bom. E o faraó, ele aumenta, ele dobra o trabalho do povo, ele traz mais sofrimento sobre o povo. E termina com um capítulo onde Moshe, ele se lamenta, né? No final, acaba o capítulo com Moshe se lamentando ao Eterno sobre tudo isso. E Hashem, ele responde para Moshe, ele diz, falou mais, Hashem a Moshe, eu sou Hashem, no capítulo 6, versículo 3, né? Ele fala para Moshe, eu sou Yud-Hei Vav-Hei. Ele se apresenta para Moshe com o nome Yud-Hei Vav-Hei. E nós, que é o nome dos nomes de Hashem, para quem não sabe. E a pergunta é, por acaso Moshe não sabe quem é Hashem? O homem que fala com Hashem, que está em constante contato com Hashem, não sabe quem é Hashem? E continua o texto, Hashem fala para Moshe, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó com o nome El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yud, Rei, Vav, Rei, não lhes fui conhecido. E a pergunta é, o que importa tudo isso? O que importa para Moshe que Hashem não se revelou para Abraão, para Isaac, para Jacó com o nome Yud, Rei, Vav, Rei? Para Moshe o que importa é que é ele que está falando com o Eterno ali, está lidando com o Eterno, é ele. Por que Hashem tem que explicar para Moshe tudo isso? Os nomes do Eterno, eles representam níveis, cada nome é um nível. E aqui a Torá, ela nos fala dos nomes do Eterno e o que simbolizam estes nomes. Como nós sabemos, existem os nomes, dentre os muitos nomes de Hashem, Elohim, Shaddai, Shalom, Tsevaot, Hamakom. É interessante que um dos motivos que não falamos Shalom, Shabbat Shalom no banheiro é porque é um dos nomes do Eterno. Então o Eterno tem muitos nomes. A Kabbalah, a mística judaica, ela lista 72 nomes do Eterno. Então o que entendemos, os nomes do Eterno são Shorashim, são raízes da existência. Ou seja, quando falamos a palavra Elohim, Shalom, Shaddai, estamos falando de diferenças, de diferentes revelações que existem no mundo. Como, por exemplo, a diferença entre a redenção e a diáspora, né? Isso significa que quando estamos na diáspora, Hashem se revela a nós de uma maneira diferente. E quando estamos na redenção, ele se manifesta de outra maneira. E isto parte dos nomes de Hashem. Cada relação do Eterno conosco, cada manifestação é de acordo com o nome. Cada nome é uma espécie de canal pelo qual Hashem se manifesta na existência. E todos emanam, né, mesmo Yud, Rei, Vav, Rei. Cada nome de Hashem é uma maneira de ele se revelar, de ele revelar suas midot,
suas qualidades. Um nome revela a justiça, o outro revela o amor, o outro revela a compaixão, o Rahamim, o outro revela a bondade, e assim entendemos que não existe nada no mundo que não se relacione com o nome do Eterno, porque eles são as raízes de tudo. E por isso o Eterno, Hashem ben Moshe, diz que se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó com o nome El Shaddai. E agora, com Moshe, está se revelando com Yud Rei Vav Rei. Quer dizer que a maneira de falar com Moshe é diferente da maneira que ele falou com Abraão, com Isaac e com Jacó. São dois caminhos diferentes, né? Estão conectados, mas são diferentes. E o mesmo é a diferença entre o livro de Gênesis e o livro de Shemot, de Êxodo. Gênesis e Êxodo são diferentes. O livro de Gênesis é o livro dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, das tribos de Israel. O livro de Êxodo é o livro onde Moshe surge e é o representante do povo de Israel. O livro de Gênesis, então, é o livro dos indivíduos. E Shemot, Êxodo, é o livro da nação. E aí entendemos a importância de como Deus se relaciona com os indivíduos e como se relaciona com a nação. De uma maneira ele se relaciona com os pais e de uma maneira ele se relaciona com os filhos. Quando o Eterno diz que com o seu nome Yud Rei Vav Rei não se revelou aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e aí ele diz, né, e por isso diz aos filhos de Israel, eu sou Hashem. Ou seja, agora começamos outra etapa, outro nível, né? Um é o nível dos pais, outro é o nível de Am Israel. Aí, por mais que eles foram homens grandiosos, agora estamos no nível da nação. E o que vamos fazer é tentar entender essa diferença. Nachmanides, o Ramban Kunun, nos ensina um pouco sobre esta maneira de Deus se revelar aos pais como Shaddai e a Israel com a nação com Yud Rei Vav Rei. E ele diz: o mundo é mantido basicamente com um sistema que chamamos natureza, e dentro desse sistema natureza há outro sistema paralelo que é o sistema dos milagres. Podemos dizer que não há sistema de natureza nem de milagres, mas que há dois sistemas de milagres. Um são milagres ocultos, chamados milagres Nistarim, que aparentam ser a natureza, mas que na realidade são milagres ocultos, e outros são milagres revelados. Ele continua: o Eterno, como se o Eterno diz, quando eu me revelei aos patriarcas com o nome El Shaddai, é porque estou me revelando de acordo com a raiz do que são os milagres ocultos. Porém, quando vou me revelar aos filhos, o povo de Israel, minha revelação é por meio do nome Yud Rei Vav Rei, que implica a revelação divina de uma maneira revelada. Então, o que Ramban Nachmanides está dizendo aqui é que o que nós conhecemos como natureza, o que acontece, e as pessoas dizem, é a natureza, não, são milagres ocultos de Hashem. E também tem os milagres revelados que entendemos claramente que são milagres revelados do Eterno. Então, aqui nós temos dois nomes do Eterno, El e Shaddai. E o Nachmanides diz que na Gemara, Masechet Hagigah, lá explica o que é o nome Shaddai, o que significa, né? Sheamart Leolandai, que diz ao mundo suficiente, basta. Então, basicamente, é este nome que implica o mundo da natureza. 6 dias da criação do mundo, ou seja, até aqui Deus criou e mais nada. Este nome implica os limites da existência.
todo este mundo e o mundo da natureza estão construídos, baseados nesses limites. Quando Hashem criou o mundo, criou a natureza, criou o mundo material com suas leis e seus limites, né? A lei da física, a lei da gravidade, etc., né? Tudo que já conhecemos. E tudo isto está baseado no nome El Shaddai, é o nome que o Eterno colocou para pôr esses limites. Por quê? Porque o mundo está baseado em regras, leis. As coisas não funcionam. Hoje acontece de um jeito, amanhã de outro jeito. Não, o mundo funciona da maneira que Deus estabeleceu desde o princípio, desde a criação. E tudo funciona da mesma maneira, né? Os povos, as nações, os reinos, tudo que está dentro do mundo material é a manifestação do nome Shaddai, né? As letras Shem, Dalet e Yud. Porém, a Torá diz que Hashem disse a Moshe: eu me revelei para Abraão, para Isaac e para Jacó, El Shaddai, como El Shaddai. Não só como Shaddai, mas como El Shaddai, né? El com Aleph Lamed. Shaddai, El Shaddai com Aleph Lamed e com Shem, Dalet e Yud. Então, o que significa o nome El, Aleph e Lamed? O nome El é o que manifesta a revelação de Hashem dentro dos limites da criação. O nome El Shaddai, ou Shaddai, é o que põe os limites, e o nome El é o que manifesta a revelação de Hashem dentro desses limites da criação. Por outro lado, o Shaddai basicamente implica a revelação no nível natureza e suas leis, né? O nome El implica como Deus se revela dentro dessa natureza. Por exemplo, com bondade, com abundância, a chuva cai, aí poderíamos dizer que é algo somente da natureza. Porém, Hashem também bendiz toda a criação quando se manifesta e dá o seu bem, da sua bondade, isso através da chuva, que é uma bênção para toda a criação. Então, o que queremos dizer, o que quer dizer Nachmanides, El Shaddai, implica a revelação de Hashem dentro do mundo existente que Hashem criou, né? A pessoa que olha a natureza com um olhar natural e vê como tudo funciona, ele vê a maçã cair e diz que é a lei da gravidade, e apenas isso, ou não existe um diretor, não existe um criador que controla tudo, ele está vendo apenas isso no nível da natureza. Quando Abraão ele se volta para o Eterno, ele começa a entender que na criação tem um diretor, tem um criador que governa tudo, e apesar de que tudo possa ser explicado no nível natureza, que as coisas são assim mesmo, que a criação é assim mesmo, ele pensou que mesmo assim alguém tem que dirigir tudo isso. Ou seja, Abraão reconheceu a Hashem não por meio de milagres revelados, e sim por meio de milagres ocultos na natureza. Como falamos, tudo que acontece na natureza, no mundo, são milagres ocultos, que nós chamamos de natureza. Lógico, aqueles que não têm esse entendimento. E Abraão, ele era chamado de Abraão Ha-Ivri, né? Ivri significa do outro lado, né? Ou seja, significa que ele estava do outro lado, né? Ever, né? É o que vê mais além, ele vê mais além do que as outras pessoas. As pessoas, quando veem o mundo da natureza, o que vem? Natureza, como falei. E o que viu Abraham? Ele viu El Shaddai na natureza, né? Ele viu o nome de Hashem, ele viu Hashem oculto dentro da natureza. Ele viu a presença do Eterno dentro deste mundo tão organizado, o seu sistema funcionando tudo tão bem,
tão prático, que aparentemente se mantém por si só, dá esta impressão. Ele viu um Criador, ele viu além, ele viu que não pode ser por si só, que tem um Criador por trás de tudo isso. E por isso os pais foram únicos. Os pais foram tão grandes, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão estava de um lado e todo mundo estava do outro lado. E não somente geograficamente falando, mas também ideologicamente. Por isso que ele é o ivri, o que está do outro lado, o que vê além. Então, ele vê além desta casca que é o mundo. Né? O mundo só vê natureza, enquanto Abraão ele foi além, ele penetrou no que há internamente na existência. Por isso, ele e os pais foram diferentes. O faraó disse a Moshe, Lo yadat et Hashem. Eu não conheço Hashem. O faraó é o que? Ele é o representante do mundo, daquele mundo que não sabe entender que apesar de o mundo aparentar manter-se por si só, com suas leis e seus regulamentos, há um dirigente, há um criador que governa tudo, que ordena, que direciona tudo. E essa é a história de nossos pais, esse é o livro de Bereshit, e agora no livro de Shemot é Yud, Rei, Vav, Rei, milagres ocultos em Bereshit, salvo alguns milagres revelados, mas em Shemot, em Êxodo, são milagres revelados constantemente. Shalom, shalom.